Olá pessoal, meu nome é Vladimir Bin, sou sócio e fundador da Casulo e hoje a gente vai começar a gravação do nosso primeiro podcast. Esse primeiro episódio, eu tenho como convidado um amigo de longa data e grande fotógrafo, Robson de Almeida. Tudo bem, Vá? Que legal. Vamos tocar esse projeto aqui. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui. Eu acho que no tempo que a gente tem de amizade e de parcerias em trabalhos e tudo mais, vai ser uma oportunidade bacana da gente bater esse papo e ouvir um pouquinho do que você tem para nos contar. Eu que agradeço, Robson, a sua presença e ter aceitado o convite desse projeto que se inicia hoje e que a gente pretende aí levar por alguns meses, quem sabe anos. Legal. Vamos lá, então. Vamos lá. Bom, você me convidou, pediu para que eu participasse desse primeiro episódio para te auxiliar a entender o que é o projeto. Então eu vou começar perguntando para você por que desse projeto, desse podcast, de onde veio essa ideia, por que você decidiu gravar esses episódios e trazer para a gente essas informações. Legal. Há alguns meses eu fiz um post no LinkedIn, Robson, e eu fiz uma pergunta assim: quem que é o Vladimir Bin? Não aquele que as pessoas conhecem pelos posts em redes sociais ou pelo currículo, né? Mas quem é a pessoa de verdade e com o objetivo assim de levantar o tema, assim, quem são as pessoas que impactam as nossas vidas, né? Quem são aquelas pessoas que passam pelas nossas vidas, que deixam alguma coisa assim que realmente nos transforma e que contribui para a gente formar as pessoas que nós somos, né? Então eu joguei essa provocação, foi o post que eu fiz que teve mais comentários e mais visualizações, né? E aí eu pensei, poxa, eu tinha até deixado lá embaixo, quem sabe isso não vira um podcast. E muitos amigos me questionaram, falaram assim, pô, Vlad, vamos tentar gravar, eu topo e tal. E estamos aqui hoje começando esse projeto, né? Então o objetivo e todas as entrevistas que eu farei são com pessoas que passaram na minha vida em algum momento, né? Desde do início da minha carreira ou desde a escola, o pessoal de rua, amigos assim de rua, você é um colega de infância, né? A gente morava na mesma rua, então a nossa história, ela é bem antes de sermos algum profissional, né? Exato. Então é isso que eu quero contar, é isso que eu quero trazer, né? E as pessoas que eu vou entrevistar, eu vou tentar ao máximo extrair delas para que elas identifiquem também quem são essas pessoas, né? Porque a gente geralmente esquece de fazer essa análise do nosso passado para poder entender assim, poxa, quem são essas pessoas que fizeram a diferença? Exato. Eu sou assim por causa de quem? Quem que me ajudou a ter essa característica hoje que é forte ou que se evidencia numa transação comercial ou até numa relação pessoal, né? Quem que me trouxe essa característica? Quem que me atribuiu isso daí, né? Legal. Então, a ideia dessas conversas é tentar extrair dessas pessoas, enquanto elas contam a sua história de vida, quem são essas pessoas, né? Então, assim, eu fiz a minha lista e espero que as pessoas estejam em casa, comecem a partir de agora já pensar quem são essas pessoas. Bacana. É um projeto interessante, é um projeto que faz a gente pensar em coisas que às vezes não, acho que na maioria das vezes a gente não pensa mesmo, como você falou. Nós nos atribuímos características e entendemos que elas são basicamente características nossas ou do entorno mais próximo com quem a gente vive, pai, mãe, irmãos, tal. Mas, de fato, no decorrer da nossa experiência, eu acredito que muito a partir da adolescência, quando você começa a conviver mais efetivamente com alguns grupos, a enraizar mais algumas amizades, de fato a gente aprende muita coisa e a gente traz muito dessas características. Aquela né? frase, você é produto do meio, é uma absoluta verdade. Com né? certeza. Então, por isso, escolham suas companhias. Eu vi uma frase esses dias que dizia assim, que escolher as nossas companhias é tão importante quanto escolher o que a gente come, né? De fato. Verdade. Tem aquela máxima que diz que somos o que comemos, né? Então somos o que somos um pouco também de com quem nos relacionamos. Exatamente. Né? Isso é muito importante. Dando sequência ao que a gente pretende conversar aqui, me fala um pouquinho de como que você percebeu o impacto das pessoas na sua vida. Em que momento você parou e pensou assim, poxa, isso daqui é resultado da experiência tal que eu vivi com tal pessoa. Como que foi essa sua percepção? Essa
pergunta, eu acho que não tem um momento, né? Eu acredito que é uma soma de momentos. Acho que a gente começa a parar mais para pensar nisso quando a gente está numa situação de transição. Quando a gente está numa situação de transição de trabalho ou de vida, acho que a gente começa a pensar assim, poxa, por que que eu tô neste momento, né? E você começa a voltar a fazer retroativo, né? Poxa, o que que aconteceu nos últimos meses? Ah, o que aconteceu nos últimos anos? E aí você, do nada, começa a perceber, fala, poxa, nem lembrava desse fato e, putz, isso aqui foi importante e eu tinha esquecido, É. né? Pô, qual foi a última vez que eu agradeci essa pessoa, ou que eu conversei com essa pessoa que foi tão importante na minha vida, né? Então, acho que foi num desses momentos, assim, de analisando o passado, né? Porque a gente tá toda hora em momento de transição, né? Eu até brinco que a escolha do nome Casulo foi isso, porque a gente tá num momento de transformação o tempo todo, né? Exato, exato. Então, mas assim, eu acho que não teve um momento específico, acho que foram algum desses momentos. Legal. A gente já falou sobre isso, né? A importância de entender o que as pessoas trazem para nós e somam na nossa vida. E você, eu e todo mundo que teve a oportunidade de conviver com você e de estender uma amizade com você, todo mundo tem um consenso de uma característica sua. Você é uma pessoa que desde sempre foi empreendedora. Né? Você Uhum. sempre olhou, teve curiosidade, você sempre pensou em oportunidades, em como melhorar as coisas, em como aprimorar, em como trazer melhores resultados de tudo aquilo que estava ao seu redor. Desde uma brincadeira de rua, a programação de uma viagem no final de semana com os amigos, e isso com certeza se estendeu para o ambiente profissional. Então, me fala um pouquinho, primeiro, quando a gente fala em empreendedorismo, a sua vida toda foi profissional, ela foi vinculada à tecnologia. Então, para a gente começar a falar de empreendedorismo, me conta primeiro como que você caiu na tecnologia, de onde veio a ideia de você não ser um arquiteto ou não ser um médico e escolher a tecnologia para sua vida. Primeiro, você tá me chamando de chato, né? Falando que em todas as fases eu busco alguma coisa, não é bem assim, né? É, Eu sei que eu sou chato pra caramba, gosto de fazer piadas inoportunas nos momentos, mas... Bom, mas respondendo a sua pergunta, como que eu caí na tecnologia? Vou te dizer que foi, acho que pela minha mãe, porque eu tinha a intenção de fazer publicidade. E minha mãe um dia chegou e falou assim, mas por que que você não faz tecnologia, né? Isso eu tô falando da área do colegial, né? Que eu fiz colegial técnico. A minha mãe falou, poxa, faz processamento de dados, é algo que parece que está crescendo, né? Então eu caí na área de tecnologia basicamente porque minha mãe falou, ó, em vez de você fazer publicidade, vai fazer processamento de dados. fizemos juntos, né? Mas você estava Com, um ano com um ano antes. de diferença, mas fizemos juntos, né? Exatamente. Numa excelente escola, diga-se de passagem. Boas Exatamente. lembranças. Então, a sua mãe, nesse momento, o impacto da tua vida para esse momento foi a sua mãe. A pessoa que impactou foi a sua mãe. Foi ela que, minha mãe que falou assim, ó, vai por esse caminho, Tá. né? Como a ideia do podcast é falar de pessoas que impactaram a nossa vida, a gente vai usar esse termo do impacto, a gente vai falar muito de quem impactou você em diversos momentos aqui, tá? Acho que isso é importante Sim. para respaldar a razão do podcast, tá? Sim. Então, legal. E aí, agora sabendo, entendendo de onde veio esse pontapé inicial para você cair na tecnologia, conta pra gente um pouquinho sobre esse seu lado empreendedor, essa coisa que você intitulou aí do momento de chatice, que na verdade é sempre importante que tenha alguém naquele grupo que procure orientar, né, para que as coisas não virem uma bagunça sempre, né? Então eu também sou um pouco assim. Falando um pouquinho de mim aqui, o meu apelido com um grupo de amigos era paizão, porque no meio da bagunça sempre era eu que ia lá e colocava ordem na casa. Aham. Então eu não entendo isso como chatice, entendo isso como cuidado. Obrigado. Verdade. Me fala um pouquinho desse seu lado empreendedor, dessa sua curiosidade, que é uma outra característica muito bacana sua que a gente como grupo de amigos, a gente sempre percebeu isso em você. Você sempre teve aquela curiosidade de chegar no ambiente, olhar e falar o que pode melhorar aqui, né? O que a gente pode extrair daqui. De onde veio isso? É da sua família? A sua família empreendeu? Você via eles fazendo isso? Amigos? Uma coisa natural sua? De onde que partiu esse ponto? Assim, eu acho que essa característica, de igual você fala de curiosidade, eu acho que ela é muito vinculada. Eu tô meio que sempre atento às coisas. Eu acho que é um pouco de atenção. Todo lugar que eu tô, isso acho que é um pouco natural
de mim, mas acho que minha mãe tem essa característica também de estar atenta, prestando atenção em tudo, né? Tá. Então eu quando tô no ambiente, eu tô meio que prestando atenção em tudo. Eu tô prestando atenção como que o pessoal está sendo recebido no restaurante, como que os garçons estão atendendo, numa loja, como que você é abordado. Então, isso para mim é algo, o tempo inteiro eu tô prestando atenção. E muita gente critica isso em mim, essa característica, né? Porque realmente às vezes ela fica chata, né? Mas eu acho que esse ponto vem um pouco da minha mãe, né? Então, por isso tem muita gente que chama minha mãe de chata também, porque ela tá sempre atenta às coisas, ela tá sempre prestando atenção em tudo, né? Bom, pessoal, o podcast é um podcast sobre pessoas que impactaram a nossa vida, não é casos de família. Mas outra coisa, assim, que eu vejo, uma característica que você falou de família, o meu pai. Meu pai é um cara que sempre tentou resolver as coisas, sempre tentou buscar uma solução, né? Uma solução, tentar unir o útil ao agradável, né? Eu lembro que minha mãe comentava quando a gente era criança, que quando ele fez a faculdade dele, para ele não gastar tanto nos livros, porque eles tinham acabado de casar, quando filho pequeno, meu irmão era pequeno, tal, tudo, e ele fazia faculdade, meu pai comprava os livros na editora e revendia para os alunos da classe, né? Então, por dele sair de graça. Tá. Então, ele nem tinha ganho, mas pelo menos ele não precisava pagar. Então, meu pai sempre teve esse lado também criativo de buscar uma solução num problema. Sim. Né? E minha mãe contava muito isso pra gente. Esse é um dos casos, né? Meu pai, quando saiu do emprego dele, isso é um ponto importante. Meu pai, quando eu acho que tinha 38 anos, ele foi demitido. Tá. E pra gente foi impactante isso, porque eu lembro, eu tinha acho que uns 10 anos, meu pai tinha sido demitido, sempre trabalhou na mesma empresa, e foi demitido porque ele era velho para a função que ele tinha, 38 com 38 anos, isso no final da década de 80. Nossa. E eu pus para mim que eu nunca ia querer ser empregado. Tá. Eu sempre coloquei para mim, primeiro que eu não acreditava, e quando já mais adolescente, eu já não acreditava em aposentadoria. Então eu nunca acreditei que eu, na minha idade, na hora de chegar de aposentar, vou poder me aposentar. Eu acredito que a nossa geração, a gente vai dançar e a gente não vai receber o que o governo prometeu que a gente teria. Então, eu sempre planejei a minha vida não contando com a aposentadoria. Tá. Então, essas características então, de buscar solução, de buscar encontrar um futuro, eu acho que ela vem desde a infância. Eu via meu irmão, por exemplo. Meu irmão, desde novo, meu irmão 3 anos mais velho que eu. Sempre um cara esperto para negociação, de pegava uma bicicleta, trocava 2 vezes a bicicleta e aparecia com uma moto. Então, sempre, sabe, tem habilidades. Então, isso você percebeu e falou, poxa, você consegue criar valor se você tiver tino comercial, se você tiver preparado para alguma coisa, né? Então, eu acho que veio um pouco disso. Da minha irmã é mais nova, então talvez eu um pouco mais velho já aprendi bastante coisa com a minha irmã, porque ela é uma pessoa que trabalha sempre com eventos, então ela é mão na massa. Minha irmã é aquela pessoa que é mão na massa total, vai, faz, é criativa. Eu já não tenho esse talento de criar igual ela tem, né? Então, acho que mas a família acho que é o Sim. eu acho que as características, eu acredito que vem um pouco daí, junção de um pouco de coisa, observar e tentar entender um pouco o contexto que você vive, né? O seu avô era empreendedor, né? O pai do meu pai, sim, ele sempre trabalhou a vida inteira com negócios, tiveram armazéns a vida inteira, até serem roubados, né? Passado para trás, porque tentando empreender, ampliar os comércios que eles tinham na década de 50, 60, penhoraram, penhoraram 2 comércios que eles tinham para poder construir um outro. Pagaram tudo, mas os advogados envolvidos não pagaram nada e eles acabaram perdendo tudo na década de 60, né? Mas ele sempre teve, depois disso também, algumas outras coisas relacionadas ao mercado de limpeza, né? Tá. Que é o mercado que o meu pai e o meu irmão atuam hoje. Tá, legal. Importante. Bom, acho que a gente consegue aqui com esse início entender um pouquinho da sua origem, né? Do princípio dessa formação sua como profissional e das áreas que você atua como um empreendedor de fato, né? E eu queria te perguntar, curiosidade aqui, qual que foi o seu primeiro empreendimento? O primeiro, assim, não o primeiro que seja, que durou, que deu certo, o primeiro empreendimento, a sua primeira experiência como alguém que se propôs a fazer algo para ganhar um dinheirinho. Sem dúvida foi quando eu estava no exército. No ano que eu estava no exército, eu tinha meio período dedicado ao tiro de guerra, na verdade, né? Aqui em São Bernardo.
e a outra metade eu tinha tempo livre e eu usava esse tempo, porque à noite eu fazia faculdade, e então a metade da tarde eu trabalhava no comércio do meu pai e do meu irmão. Tá. E De limpeza. de limpeza. Eles Tá. têm uma loja e uma distribuidora. E na época, tinha acabado de chegar aquelas máquinas VAP no mercado, as máquinas de pressão, e quando as mulheres iam lá comprar produtos, eu queria um produto tal, limpa-pedra para calçado. Eu falava, você não quer que eu vá lá limpar também? Então, porque a pessoa ela ia esfregar com a vassoura. Eu já ia com a máquina VAP e já limpava. Aí, quando eu tava limpando uma, a vizinha falou, limpa a minha também. No fim do dia, eu tinha limpado a calçada da rua inteira, né? O quarteirão todo. E lá, eu falei, poxa, dava pra ganhar um bom dinheiro, porque eu usava meu tempo, e aí eu vi também que dava pra ganhar um dinheiro com os meus amigos. Então, a gente pegava os nossos amigos lá do bairro, que estavam de bobeira também, na rua, e falava assim, pô, vamos ganhar um dinheiro? E aí, subcontratava esses meus colegas para poder também lavar mais calçado e mais telhados. Então, a gente passava as tardes juntos, entre os amigos e ganhando dinheiro, né? Então, acho que essa foi a primeira experiência. E vou te dizer que foi uma época que foi muito boa, porque eu tava na faculdade, como eu te falei. No tiro de guerra. No tiro de guerra, e eu não me lembro porque eu trabalho desde os 16 anos, Robson. Igual você trabalhou sempre cedo, você também sempre teve que ajudar na sua casa. Eu não tinha essa necessidade de ajudar na minha casa, mas eu também nunca precisei do dinheiro do meu pai e da minha mãe para ir numa festa ou pra uma balada. Desde os 16 anos, eu sempre tive meu dinheiro pra balada. Acho que depois dos 17, minha mãe nunca comprou uma roupa para mim, a não ser presente de aniversário, Natal, tal. Sim. Mas eu sempre, desde os 17 anos, eu que me mantenho, né? E na faculdade, meu pai me ajudou meu pai e minha mãe, eles me ajudaram até o primeiro semestre só. Depois eu já estava na área de tecnologia, então eu, por sorte, por conhecimento e competência também, eu tinha condições de me sustentar já. Claro, as vantagens, óbvio, eu não precisava ajudar em casa, então todo o dinheiro que eu recebia era para mim. Então isso facilitou bastante, isso foi foi uma ajuda bem grande no início. Tem uma coisa que é importante, que assim, vou aproveitar esse gancho que você deu, que é uma coisa que eu avalio sempre, né? A gente teve no nosso grupo de amigos pessoas com histórias, alguns semelhantes, alguns diferentes e tal, e uma coisa que assim eu sempre percebi muito, sempre reparei muito e avaliei positivamente que não me importa quais foram os benefícios, os privilégios que a pessoa A, B ou C teve de ter que ajudar ou não ter que ajudar em casa e ter ou não ter o dinheiro. O que sempre importou era o que essa pessoa fazia com essa oportunidade, né? Então, você foi uma pessoa que desde sempre, eu me lembro, você sempre deu um bom rumo para as boas oportunidades que você teve. E isso te transformou numa pessoa que, no decorrer de todos esses anos, sempre foi respeitada e admirada. Eu não tô babando ovo para você aqui, eu tô contando uma história que eu acho que é importante, né? Porque a gente teve amigos que tiveram oportunidades como você teve e que não souberam aproveitar. Sim. Outros que não tiveram essa oportunidade e deram um jeito de aproveitar o que tiveram. Sim. Então, eu acho que isso é muito importante a gente falar, porque às vezes alguém ouve a sua história e a história de pessoas que conseguiram chegar nos seus objetivos e falar, mas também fulano não precisou tal coisa. Não, peraí, tem um monte de gente que também não precisou e não aproveitou. Né? E você sempre soube dar um bom rumo para as boas oportunidades que você teve. Né? Então, isso é importante a gente falar para que fique claro que não é só ter, né? É saber conduzir, né? É um ponto importante, é verdade, porque as pessoas... É um privilégio? Tive um privilégio, sim, mas longe de ser herdeiro. Você conhece muito bem a nossa realidade. É classe média baixa. Todos nós vivemos uma classe média baixa. Isso. Com algumas oportunidades, é aquilo que outro dia a gente estava falando. Sempre tem aquele vizinho que tem um pouquinho a mais tal, mas não quer dizer que o cara é o bambambam, né? Exato. Então, assim, esse privilégio, essa oportunidade que eu tive, eu soube aproveitar. Exatamente. E soube aproveitar bem as oportunidades que surgiram. Eu me lembro muito bem, talvez a grande maioria dos jovens que estão vendo a gente nunca ouviram falar, mas o pessoal mais contemporâneo nosso, com certeza, o bug do milênio. Sim. Quando a gente mudou de 1999 para os anos 2000, quem trabalhava com tecnologia aproveitou. É verdade. Entendeu? Porque não tinha limite de horas, a gente trabalhava a quantidade de horas que a gente queria, a gente recebia o quanto queria. Isso fez com que eu, com 22 anos, eu comprasse meu imóvel, sem financiamento, sem nada.
Por quê? Porque eu aproveitei o boom e Sim. guardei. Quantas pessoas fizeram isso? Eu tinha colegas, um dos meus melhores amigos ganhava mais do que eu e não fez. E não É igual você aproveitou. falou, não aproveitou. Exatamente. As janelas de oportunidade aparecem sempre. A gente está numa janela de oportunidade. Esse negócio de inteligência artificial hoje. É o momento de quem quer entrar na parte de tecnologia. É quem quer entrar em inteligência artificial. Tem em vários lugares da inteligência artificial que você pode entrar, porque é uma janela hoje que tem bilhões de investimento de diversas empresas. Exato. Então, é saber surfar a onda do momento, porque a E vida é isso. suar, né? Não, porque a vida é isso, cara. É. São altos e baixos. Uma hora a gente tá lá em cima, de repente a gente tá lá embaixo. É isso. A gente vai entrevistar um grande amigo meu que já passou por essa gangorra na vida umas 3 vezes, de estar muito lá em cima e de estar muito lá embaixo, né? Eu sempre tento ter uma vida um pouco mais regulada. Eu não sou um cara exagerado, não tenho luxos, esbanjador. Então a minha vida é baseada naquilo que eu recebo, né? Legal. Legal, isso é importante. É bom a gente, porque com certeza não somos só nós, os seus amigos e contemporâneos, que vão ver esse podcast. Então é importante a gente falar um pouquinho disso para que as pessoas mais novas observem e percebam que é aquele papo. Não é 30% inspiração e 70% transpiração. E não é o quanto a gente ganha, é o quanto a gente gasta. Exatamente. Ah, mas é fácil falar quando a pessoa ganha bem. Balela. A gente sabe, todo mundo já passou por várias fases de ganhar pouco, de ganhar médio, de ganhar bem, de voltar a ganhar médio, de ganhar baixo. É tudo questão de saber, é questão de equilíbrio. Exatamente. Muito bom. Eu achei importante a gente abrir esse parênteses porque tá dentro da sua história também, né? A gente falou aqui de empreendedorismo, você falou da sua primeira experiência. Eu sei que você tem uma história muito importante nas empresas onde você trabalhou. Você tem uma história importante de intraempreendedorismo. Todo lugar que você trabalhou, e eu tive a oportunidade de trabalhar com você em alguns desses lugares, o Vladimir ele sempre era visto como alguém que sugeria e que trazia soluções. Fala pra gente um pouquinho de intraempreendedorismo, que é importante também, né? Conta pra mim um pouquinho, trazendo aqui um pouco da nossa pauta, me fala um pouquinho, por exemplo, da sua história na Pirelli. Como começou a sua história na Pirelli, que é bem curiosa? Eu vou começar falando de uma coisa recente. Outro dia eu estava numa reunião em Nova York, eu moro em New Jersey, você sabe disso. Eu estava com colegas que são muito bem posicionados no mercado como executivo de empresas grandes. E eles brincando falaram para mim assim, o Vlad é o meu amigo mais próximo de virar bilionário, né? Isso em tom de brincadeira, porque estamos longe disso, mas quem sabe seja uma realidade. Mas não desistimos. Não desisto nunca, né? Aí eu falei para eles, negativo, cara. Vocês também estão, porque vocês trabalham numa corporação gigante e o intraempreendedorismo, ele é tão ou maior do que o empreendedorismo, porque quando você trabalha numa grande corporação, você tem condições de criar, né? Você tem condições de construir coisas novas com capital de terceiros. Exato. Óbvio que talvez o ticket que você vai ganhar não vai ser tão grande como se você construiu, mas sim, tem inúmero exemplo de pessoas que construíram empresas dentro de outras empresas, né? Então, o intraempreendedorismo é isso, é a capacidade de você poder criar algo dentro de uma corporação. E falando na Pirelli, a Pirelli é um caso interessante, porque acho que foi em 96, época ainda que você aplicava com currículo, você via no jornal uma vaga e você mandava um e-mail. E eu fiz isso junto com a minha namorada na época e hoje minha esposa. Né? A gente está junto desde 94, ou seja, 30 anos que a gente está junto. Legal. E em 96, nós dois mandamos vaga para Pirelli, para uma vaga, para estágio, né? E aí ela foi chamada para participar da dinâmica e eu não fui. Só que eu fui de motorista, fui levá-la para essa dinâmica. E enquanto ela fazia a dinâmica, eu fui lá no escritório, que era uma casa em São Paulo, entrei, falei com a minha secretária e falei, minha esposa está fazendo aqui, minha namorada está fazendo a dinâmica, mas eu mandei e-mail também para uma vaga de estágio em processamento de dados. Aí, na verdade, era já faculdade. Aí eles assim, peraí. Eles foram lá no sistema, pesquisaram, tá aqui seu nome. Eu falei, vocês viram meu currículo? Não, porque a gente recebeu tanta vaga que a gente não conseguiu ver todos. Eu falei, então olha aí. Aí a pessoa olhou e falou, você tem um currículo legal. Eu falei, então, participa amanhã da dinâmica. Então eu participei da dinâmica, fui contratado. A Gisele também foi contratada, mas ela optou por não participar. Ela continuou na empresa que ela estava. E nesse projeto foi legal porque estavam sendo contratados, eu não me lembro, acho que eram 10 ou 12 estagiários. E esses estagiários, esse grupo, tinha
alguns de processamento de dados, outros de administração, outros da área de finanças, né? Então era um grupo bem homogêneo, estagiários de várias áreas, e a gente começaria esse estágio efetivamente na área de cada um só 8 meses depois. Esses 8 meses antes, o que a gente fez? Durante 4 meses, mais ou menos, a gente fez treinamento. A Pirelli pagou a gente para fazer treinamento, a van pegava a gente todo dia, levava a gente para São Paulo, porque a maioria era do ABC, tinham alguns, só 2 ou 3 eram de São Paulo. E aí depois que a gente fez o treinamento... Treinamento em quê? Em Excel. Tá. A gente foi treinado em Excel, boa pergunta. Porque a Pirelli estava fazendo a transição do pacote Lotus, era o pacote Lotus para o Office. Tá. Né? Então, tinham que treinar todos os funcionários no Office, porque o pessoal usava o pacote da Lotus. Né? E a gente fez esse treinamento, e aí quando a gente terminou o treinamento, nos deram um espaço e falaram, legal, agora vocês montam uma sala de treinamento, vocês criam uma rotina, porque vocês têm que treinar aqui esses 800 funcionários. Todos né? os estagiários estavam nesse projeto. Todos esses estagiários estavam nesse projeto. Legal. E aí deram uma sala pra gente, que vou te falar, cara, se na época tivesse a internet que tem hoje e tivesse as redes sociais, a gente teria montado algo como Porta dos Fundos. Porque era criatividade, assim, merda o dia inteiro, cara, sendo português claro, entendeu? A gente falava muita coisa engraçada, né? E esse grupo eu aprendi demais, entendeu? Então por isso que eu gosto de citar, porque as pessoas que fizeram parte desse grupo, o aprendizado que a gente teve, a autonomia que a Pirelli Cabos nos deu para poder, legal, vocês têm aqui um espaço, vocês que fazem tudo, e a gente que organizou tudo. A gente tinha o suporte do pessoal do RH, mas assim, a gente que montou os cronogramas, a agenda de treinamento, a gente que montou o treinamento, a gente que chamava as pessoas, a gente que aplicava o treinamento, então tinha um revezamento. Eu lembro até desse grupo que marcou, que foi quando caiu aquele avião da TAM em Congonhas. A gente estava junto, então uma coisa ficou marcante, né? O que aconteceu. Então, assim, aquele grupo, as pessoas, eu tenho contato com eles até hoje. Um amigão meu, Danilo, tá vendo a gente aí, tá lá em New Jersey, grande profissional. O Alexandre, grande profissional da AWS. O Alessandro, fundador de uma empresa gigante hoje aí, que é a Essence, né? Então, as pessoas que fizeram parte desse estágio, essas todas foram muito bem sucedidas no que fizeram, né? Bacana. Então, é algo que me marcou bastante, porque e eu tenho certeza que essa autonomia que a gente teve, essa possibilidade de intraempreender numa empresa, fez com que a gente aí pudesse crescer da forma que a gente cresceu. Bacana. Né? Então, a Pirelli, ela foi podemos dizer que ela foi não uma divisora de águas, porque você já vinha no caminho, mas a Pirelli foi aquilo que sedimentou você nesse segmento. Não é nesse segmento, foi mais uma etapa. Eu acho que um pouco da característica eu adquiri, o aprendizado, sem dúvida, é na Pirelli. Né? Aí depois, eu lembro que quando eu fui para a Mondial, falando ainda de empreendedorismo, vários anos depois, eu fui para a Mondial, desculpa te interromper, mas é só para a gente... As pessoas, nem todo mundo conhece os termos, né? Intraempreendedorismo, a gente está falando de empreendedorismo dentro das empresas onde você trabalha, né? Porque você também pode empreender dentro de empresas em que você está atuando, exatamente. que foi o que você falou ali atrás, há uns minutos atrás. É você criar dentro da empresa. Isso, é você sugerir soluções, você desenvolver soluções novas, melhorias dentro da empresa onde você trabalha. Isso é o intraempreendedorismo, né? É disso que a gente está falando nesse momento. Agora, desculpa ter te interrompido, você estava falando da Mondial. A Mondial nós estávamos juntos lá. Me conta um pouquinho, relembra um pouquinho de como foi essa etapa. Na Mondial, Robson, você lembra? A gente estava num momento, início dos anos 2000, na verdade, transição de 99 para 2000, né? Eu entrei lá no final de 99, em 2000 a internet estava começando a acontecer, a banda larga nem tinha muito ainda, tinha pouca banda larga. Eu lembro que um dos projetos era... O primeiro grande projeto foi poder colocar o acionamento via internet. Sim. Você lembra que as pessoas ligavam para pedir atendimento? Meu carro quebrou aqui na Marginal. Aí o pessoal pegava no sistema, ligava, olhava no sistema, tem o guincho 1. Ligava pro guincho 1, tem um carro na Marginal, não posso. Ligava pro guincho 2, tem um carro na Marginal, não posso. Ligava pro terceiro, o terceiro pegava. E a gente colocou tudo isso via web, porque não existia. Então, a banda larga tinha acabado de começar, poucas empresas tinham o Speed na época, que era o Speed da Telefônica. Exato. Então a gente começou nessas bases a implementar um sistema onde tudo era feito despacho via online e tal,
que acelerava demais o processo e ajudava quem estava na rua. Diminuiu o tempo de espera de Sim, quem estava na rua. Exatamente, você não tinha Tá. isso daí. Isso foi uma revolução na época, Foi uma né? revolução na época. A gente foi a primeira empresa a fazer isso, né? Se bobear no mundo, porque eu lembro que a gente mandou isso depois para outros países, Foi né? para a Europa e algumas pessoas vieram visitar a gente para entender como isso funcionava, né? Seguramente a gente foi provavelmente o primeiro do mundo a fazer o acionamento de prestador de serviço numa assistência 24 horas em rua, né? Tá. E na sequência eu lembro que a gente desenvolveu um projeto, né? E eu capitaneava esses projetos, porque a fraude na seguradora, ela acontece entre o momento da batida e a oficina. Tá. Então a pessoa batia o carro, quebrava uma lanterna. Aí quando chegava na oficina, quebra essa outra aqui, porque senão vai ficar diferente. A seguradora acabava pagando as duas. Então a gente desenvolveu um negócio que, quando o guincho ia buscar o carro batido, ele já com os palm tops na época, você lembra que tinha o HP Jornada ou Cassiopeia, ele fazia o checklist. Tinha que ligar uma jaquetinha atrás para dar acesso à internet. Então, olha que loucura, que as pessoas não têm noção. Porque era um device que ele não era conectado à internet. Exato. Então você tinha que colocar uma placa GPRS da Vivo, que funcionava só nas marginais. Exato. Você tinha que ir com o caminhão pra marginal pra conseguir transmitir. As pessoas acham que a vida inteira teve celular 5G que você fica negativo. Então isso foi revolucionário. Eu lembro que eu fiz apresentações no Bradesco sobre a solução, a Alfa, né? Então tudo isso... A empresa angariou novos clientes por conta dessas Exatamente. soluções. A gente fazia um pitch de venda fantástico de tecnologia. Sim. Por mais que ela não estava pronta para ser utilizada em larga escala, mostrava que a gente tinha uma característica de inovação. Exato. Então, E se isso não é empreendedorismo, eu não sei o que é. Exatamente. Então, assim, é percepção, é o que te parece. Então, para o mercado parecia que nós éramos uma empresa inovadora, porque a gente fazia soluções diferenciadas, né? Exato. Então, e a turma que trabalhou na Mondial, cara, ela foi... A forma que a Mondial, ela foi criada, eu vou ter a oportunidade aqui de entrevistar o George Waddell, que foi um dos fundadores da empresa no Brasil, né? Eu gostaria de poder entrevistar o Dan também. Mas a turma que trabalhou com a gente na época, Marcelo Torti, Anderson Lagoa, Adriano Silva, esses caras todos, o próprio Cadu, entendeu? Que trabalhava lá com tecnologia, todos eles montaram empresa, todos empreenderam. Os primeiros que eu citei montaram uma grande concorrência no mercado, foram adquiridos pela Liberty. Então, poxa, olha só... Uma empresa do tamanho da Liberty não compra qualquer empresa. Exatamente. Então, olha só a capacidade que uma empresa deu para um grupo de pessoas, né? E os outros que estavam lá, como as pessoas falam assim, não quero trabalhar em call center porque é ruim. Os call centers que a gente tinha lá, os supervisores de call center, uma é juíza, o outro é presidente internacional de empresa, a outra é vice-presidente de empresa de telefonia. Ou seja, é uma galera rica, assim, em conhecimento, em qualidade, que veio tudo de um call center. E as pessoas não valorizam, às vezes falam assim, não quero trabalhar em call center. Amigo, qualquer emprego é emprego. Exato. Se você quiser evoluir, se você quiser crescer. Exato. Então, eu sempre falo isso. Qualquer empresa que você entrar, você pode entrar pela posição mais simples que tiver, você consegue conquistar o seu espaço se você demonstrar trabalho. Exato, né? Com certeza. É uma oportunidade que você tem de estar ali dentro e saber aproveitar aquilo, né? Todo mundo com quem eu converso da época da Mondial, todo mundo diz assim, a Mondial foi a maior escola da minha vida profissional. Né? Então, lógico, a maneira como ela era gerida, as pessoas que faziam a gestão da Mondial, né? Mas também o negócio era muito promissor e muito abrangente, né? Então, foi uma porta muito grande. Pô, hoje tem lá, eu lembro, tem uma galera que tá agora na IP, tava no Carrefour, um pessoal... Cara, a turma que tava na Mondial, o pessoal tá ocupando hoje posição de C-Level em grandes empresas, né? Então, ó, você que é da Mondial e estiver vendo, ó, compartilha. Isso, ó. Divulga o podcast. Divulga o podcast. Estamos fazendo propaganda aqui. Que hoje é Liberty, né? Na verdade, não, Liberty não. Allianz. Desculpa. Ela já pertencia à Allianz, mas hoje ela usa o nome Allianz Partner, né? Exato. Mas ela foi durante muitos anos só Mondial. Exato. Mesmo fazendo parte já há muitos anos. A minha esposa trabalha numa empresa que usa os serviços da Allianz e o que ela traz para mim, a gente percebe que continua no mesmo nível. É uma empresa muito boa. Não, e as pessoas, por exemplo, os contatos. Eu entrei na empresa quando o George já tinha saído. Eu só tive contato com o Dan, que já era presidente, e com o Vansan. Isso. Pô, eu voltei depois que eu saí, conversei várias vezes com eles. O Dan, eu tive o prazer de jantar com ele em Paris.
quando ele estava morando lá, e eu sócio de uma empresa francesa. Então, a amizade que se criou nesse grupo é fantástica. O Dan foi no meu casamento. E aí eu penso hoje, pô, o Dan, francês, ele foi no meu casamento, eu servi um vinho tão vagabundo, que eu imagino como que ele não reclamou, né? Entendeu? A minha sogra adora, a minha mãe adora o vinho, mas na época eu não tinha noção de vinho. E eu vejo esse vinho hoje e falo, não acredito que eu servi esse vinho no meu casamento pro Dan. Mas isso mostra a nossa evolução. Exatamente. Ô Vlad, me fala. A gente falou Vou muito. corrigir aqui, o vinho não é vagabundo. O vinho é para um paladar diferente do que eu tenho hoje para vinho. Tá. Mas é um vinho bom. Entendeu? A minha mãe gosta, a minha sogra gosta. Então é um paladar de pessoas que gostam de vinho adocicados, vamos dizer assim. Tá bom. Não é um vinho ruim. Melhorou. Vai que alguém pesquisa lá e vai ver Mas qual não é um vinho ruim, não. Mas não é um vinho ruim, não. Ele é um vinho adocicado. Boa. A gente falou bastante da Mondial aqui, até porque trabalhamos juntos lá, né? E na mesma linha da Mondial, também trabalhei com você na IQ. Uhum. A IQ também foi um case de sucesso na sua vida profissional. Fala um pouquinho para mim de como foi a IQ. Só deixa eu concluir aqui. Você falou do Dan, falou do Vansan, você falou dos nossos colegas de trabalho dentro da Mondial. Eu posso concluir que Eu não falei do Adriano Aquino? Do Adriano, não, porque... O Adriano Aquino era o chefe. Ele é uma das pessoas que já confirmou que vai conversar com a gente, né? Eu ia chegar nele agora, porque eu ia te perguntar aqui. A gente fala de impacto, das pessoas que impactaram você nessa jornada, e na Mondial, eu acho que o Adriano é uma pessoa... porque ele é o que deu a liberdade pra tudo isso. Sim. Entendeu? Sim. Porque na verdade todos nós éramos lá, iniciantes, né? Sim, jovens, né? Jovens promissores. Exatamente. E ele fazia essa ponte de deixar com que a gente conversasse direto com a diretoria, com a presidência da empresa. Então ele é uma pessoa que influenciou muito nessa parte de, assim, poxa, de delegar, de deixar fazer, confiar. De confiar. Legal. Então... De fato, o Adriano ele foi pra gente naquele momento um gestor que criou na gente o senso de responsabilidade pelo que nós propunhamos a ser feito, né? Pelo que você propunha, você liderando alguns projetos. Então eu tenho assim nítido, muito claro comigo que se não fosse ele, se não fosse essa confiança que ele depositava, muito daquilo não teria acontecido. Nada teria acontecido. Porque ele tinha a caneta, ele tinha a chancela da presidência da empresa e ele confiava no time dele. E ele tinha essa habilidade. Muito bacana. Então ele estava 20 anos na frente. É o que o pessoal faz hoje, mas ele fazia isso no início dos anos 2000. Exato. Entendeu? Então eu posso trazer aqui que dentro do item impacto, o Adriano é o cara. Sim, na Mondial, o Adriano foi o cara que impactou, com certeza. Sem dúvida. Legal. Vamos para a IQ. Conta um pouquinho da IQ pra gente, como a IQ apareceu na sua vida e como que foi o seu desenrolar, como que foi o seu intraempreendedorismo com a IQ. Na IQ, eu fui depois da minha primeira falha como empreendedor. Então eu vou falar primeiro da minha falha. Para poder falar como eu cheguei na IQ, eu tenho que falar primeiro da primeira falha. Mas foi um puta aprendizado. Falha é uma palavra correta? Foi uma falha, foi um aprendizado, vai. Então eu, no início, em 2000, eu comecei em 99, quando estava tendo aquela bolha da internet, de as empresas sendo vendidas por milhões, eu falei, caramba, eu tenho que criar alguma coisa, né, de internet. E vender por milhões de preferência. Aí, só que eu tive a ideia, só que minha ideia foi implementada logo depois que a bolha estourou, então já era uma coisa um pouco mais difícil. Mas eu criei um negócio uma empresa chamada Limpesanet, que é algo que eu vou relançar. Então anotem aí, vai ser relançada. Ela existe hoje como loja, né? Mas ela, como plataforma, eu lancei ela em 2001, era uma plataforma de marketplace, cara, em 2001. Ninguém falava de marketplace. Não existia, e nem o nome termo, né? que a gente utilizava era marketplace. Mas eu fazia o quê? Eu vendia online o estoque de 18 lojas. No único lugar. Então, baseado no CEP que a pessoa estava, eu acabava direcionando para o estoque de uma loja mais próxima. E com isso fazia que eu conseguia entregar em 24 horas para 400 cidades, utilizando 18 parceiros.
Então esse projeto foi um projeto bem legal, foi bem desenhado, não existiam plataformas de e-commerce, a gente que programou, eu era programador, peguei 2 amigos, o Rogério Macedo, o Ricardo, entendeu? O Ricardo Santos, primo da minha esposa, é o cara que finalizou a ferramenta, o Rogério começou e o Ricardo terminou, o Kiko, putz, trabalhou com a gente nesse projeto. Kiko Fernandes. Kiko Fernandes, e o bacana, assim, a gente desenhou um projeto muito legal. E a gente ia nas feiras de limpeza, as feiras grandes do mercado, e apresentava o conceito, as grandes empresas ficavam vidradas. E a gente colocava a marca deles no nosso site, tudo, nossa, que legal, minha marca tá aí e tal, porque ninguém tinha. E a gente tinha. O grande problema, assim, que apesar de entregar em 400 cidades, eu só conseguia vender na Berrini e na Paulista, que era o único público que estava pronto para fazer o pedido. Certo. Eram as pessoas que estavam aptas, porque se vendia produtos de limpeza B2B. Sim. E os únicos escritórios que estavam um pouco mais preparados estavam concentrados na Avenida Paulista e na Berrini. Então isso fazia com que a nossa parceria com todos os parceiros enfraquecesse, porque a gente não entregava volume para eles, e a gente não tinha volume para permanecer. Então isso foi fazendo com que a gente fosse desmotivando, Foi minando. Outro dia eu vi uma palestra falando que das principais causas de uma empresa quebrar, de uma startup quebrar, não é o time e nem a ideia, mas é o timing. Tá, então, faz sentido. O timing, ele é muito importante. E a minha empresa, seguramente eu lancei ela 10 anos antes do mercado estar pronto. Se eu tivesse esperado 10 anos para lançar a empresa no formato que eu lancei, teria tido outro resultado. Eu me lembro. E eu não tive a inteligência que outra empresa teve na época. Tinha uma empresa que também fazia e-commerce, só que num outro segmento, que chamava Virtual Têxtil, alguma coisa assim. Acho que é Virtual Têxtil mesmo. Que ela conseguiu mudar, ela também não deu certo, falharam no projeto, e elas conseguiram mudar o negócio deles, e hoje eles chamam Vetex. Então, que é uma empresa bilionária lançada na Bolsa de Nova York. E que foi na mesma época. Outro dia eu encontrei com um dos fundadores em Nova York e eu falei pra ele dessa história, né? Ele deu risada. Eu falei, cara, você teve a sorte que eu não tive. Você teve a habilidade que eu não tive, sim, né? Porque sim. não é sorte. Você teve a visão que eu não tive, de conseguir transformar a ferramenta. E a paciência, tá? Sim. Ele teve a resiliência que eu não tive. Porque a ideia de transformar em plataforma de e-commerce até tive. Porque eu lancei com o pessoal da Sexta Nobre, uma empresa chamada Sextanet, que era justamente, eu peguei o LimpezaNet e repliquei ela para vender cesta, né? Então, eu tive a visão que poderia utilizar a mesma tecnologia que eu havia desenvolvido e gasto muito dinheiro para vender outras coisas, né? Mas eu não tive a resiliência porque eu não tinha os recursos financeiros também, né? Eram recursos próprios, o dinheiro que eu ganhava como programador numa empresa eu gastava na outra. Então, é isso que as pessoas não veem. Né? Eu não tive investidor, até tentei investidor. Fui em reuniões com banqueiros, mas era pós-bolha. Então eles falam assim, garoto, adorei você, mas não dá, não vamos. E era uma dinheiro. época, eu me lembro que as pessoas diziam assim, mas quem vai comprar pela internet? Ninguém vai comprar pela internet. Produto de limpeza. Como é que você vai comprar uma coisa sem pôr a mão, sem ver? Existia ainda aquele como é que fala? Aquele impedimento na cabeça das pessoas, né? Um bloqueio. Hoje a gente compra tudo pela internet. Então, né? Você compra o tênis. As pessoas dizem que nunca ninguém vai comprar um sapato pela internet. Então, é um projeto que foi desenhado em 1999 e que foi pro ar em 2001 só, entendeu? Então, teve esse tempo de desenvolvimento que atrasou, mas foi o time. E aí o que aconteceu? Em determinado momento, eu falei, chega, não aguento mais. Eu era recém-casado, eu falei, preciso fazer alguma coisa. E nisso que aparece aí que um dia me liga o George Waddell, amigão, falou, e foi indicado pelo Adriano Aquino, porque ele procurou o Adriano, porque ele conhecia o Adriano, falou, Adriano, vou montar uma empresa junto com o pessoal da Rodobens, tanto que a empresa chamava Roda Assist, ela não chamava IQ. IQ era o nome fantasia no Brasil. É verdade. Mas a razão social era Roda Assist, que era da Rodobens. Isso. E aí ele falou, quem me indicou você foi o Adriano Aquino. Então o Adriano Aquino me indicou para trabalhar com o George. E eu aprendi coisa pra caramba com o George. Entendeu? Montar a IQ do zero, eu fui funcionário número 1. Eu comecei a trazer o time. Comecei a contratar as pessoas. Contratei algumas pessoas da Mondial. Geramos algum atrito por isso, porque na época existia uma inimizade entre o George e o Dan, que hoje são amigos novamente, que bom. Mas
A gente montou, eu trouxe o Anderson Lagoa, Sim. entendeu? A gente trouxe bastante gente pro nosso time na IQ Roda Assist, né? O George, toda vez que eu falo IQ, ele fala, IQ não existia, existia Roda Assist. E isso foi bacana porque eu aprendi lá a gerir bastante pessoas, porque eu não tomava conta só da área de tecnologia, mas eu também tomava conta da área operacional. Então todo o call center, todas as pessoas de venda reportavam para mim. Sim. E isso foi muito legal porque eu tinha o hábito de sentar com essas pessoas semanalmente. Eu não sei se você lembra, Sim, mas sim. o contato com as pessoas A era... sala era na frente ali, era uma sala de vidro, você estava o tempo todo ali com a porta aberta, disponível 100% do tempo. E a amizade com as pessoas, e era tão verdade isso que eu tô Sim. falando, que vão pesquisar aí. Na época que a gente tomou conta da empresa, essa proximidade, a gente teve um processo trabalhista. Me mostra um call center que em 2 anos e meio, que foi o tempo que eu fiquei na operação, teve um processo trabalhista. Sim. Entendeu? E o time que teve lá, Fernando Esteves, esse cara é fantástico. Fernando Esteves. Entendeu? O Chiro, eu vou conversar com o Chiro. O Chiro eu aprendi com o Chiro, eu aprendi a delegar. Porque quando eu contratei o Chiro, eu queria controlar as coisas, o Chiro falou, opa, segura aí, cara. Ele era assim mesmo. Não, você me contratou para isso. Ele punha a mesa dele na porta da sala e ninguém falava com a gente sem passar por ele. Exatamente. Com o Chiro eu aprendi a delegar, porque antes eu contratava as pessoas, mas eu estava sempre me envolvendo. O Chiro falou, não, isso sou eu que cuido. E ele começou com uma coisa, ele foi pegando outro pedaço, chegou uma hora que toda a TI estava com ele. Né? Então, isso foi legal, porque eu aprendi a delegar, aprendi muito com ele. Incrível, profissional incrível. Então, com o George lá, aprendi muita coisa, a parte comercial. Aprendi a me vestir, vou conversar com ele sobre isso. Que legal. Como eu digo, me vestir, não é que eu seja um modelo, mas ele dava toques, ele falou assim, a gente lida com presidentes de banco, compra um sapato melhor, usa um cinto diferente. São detalhes que você fala assim, é um investimento. Os sapatos que eu comprei naquela época eu tenho até hoje. Era sapato caro, mas dura, são coisas boas, entendeu? Então, são detalhes que parecem pequenos, mas isso nos diferencia. Claro. Entendeu? Isso acaba nos diferenciando. Então, a experiência na IQ foi fantástica. Pena que durou pouco, mas foi uma das empresas que eu mais gostei de trabalhar na minha vida. A Mondial e a IQ foram empresas, assim, períodos fantásticos. Que bacana, que bacana. Com certeza, vivemos um tempo juntos ali, trabalhamos juntos um tempo ali dentro e de fato era um time campeão. Era um time campeão. Não tenho nenhuma dúvida que se tivesse prorrogado, se tivesse estendido mais esse tempo, a IQ estaria encabeçando uma fatia bem relevante do mercado e concorrendo de frente ela com continua todos. No mercado, ela atua, nem sei como está hoje, mas conheço pouca gente que está lá. Eu também não tenho mais contato, não. A gente está chegando aqui na etapa final do nosso bate-papo, Vá. E a gente, só para deixar destacado aqui, né? Então, na IQ, eu acho que o George é o grande impacto, né? Sem dúvida. Sem dúvida, né? O George, sem dúvida, e o Chiro, como eu mencionei para você. São as duas pessoas que foram bastante impactantes na época. Eu acho que o time todo foi legal lá. O pessoal, o Ed, né? O Dib, que cuidava da contratação das pessoas. Verdade. Foi fantástico. A turma que ele montou foi muito boa. Porque a gente montou, eu aprendi. Lá acho que eu montei uma das melhores equipes. Eu lembro da Cecília, eu lembro da Simone. Simone Ferreira. Da Claudinha. A turma, a Simone, a Cecília, a Cláudia, o Dib, o Fernando. Sabe, a turma que a gente contratou, depois apareceu o Marcelinho, o Marcelinho veio, a turma era fantástica. E esse pessoal Oliveira. E esse pessoal foi trazendo as outras pessoas, então a experiência na IQ foi muito boa. Legal. É isso que tá. Quando a gente tem uma relação boa de trabalho, quando o ambiente é saudável, honesto, as coisas fluem. Sim, sem dúvida. O time joga junto, né? Joga junto. Legal. A gente vai entrar agora aqui, Vá, nessa etapa final da nossa conversa. Queria que você falasse um pouquinho para mim sobre os seus empreendimentos. A gente falou do seu primeiro empreendimento, que foi aquela oportunidade que você ocupava suas tardes lavando calçada e levando seus amigos e tal. E depois a gente falou de intraempreendedorismo, você falou um pouco da Pirelli, falou um pouco da Mondial, da IQ. Fala para mim um pouquinho da sua experiência com a Conquest One na Alemanha. Você foi em 2007 para a Alemanha, né? Quando eu saí da IQ, eu fui para a Alemanha. Foi a primeira vez que a minha esposa foi expatriada pela empresa que ela trabalha. Então ela recebeu uma proposta de se mudar para a Alemanha. Eu tinha acabado de sair da IQ, né? Eu falei, Gi, vambora.
Só que eu falei, vambora, mas eu tenho que me virar. Então eu bati na porta dos meus amigos da Conquest One, onde eu já tinha trabalhado uma vez, e falei, ó, tô indo pra Alemanha, assim, 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 vamos fazer alguma coisa? E o Loureiro e o Marcelo me deram uma oportunidade de construir uma área comercial lá para tentar levantar alguns projetos. Só que a gente teve a infelicidade disso ser no ano de 2007, 2008 veio a crise. As oportunidades que era desenvolver no Brasil ser muito mais barato que na Alemanha, porque a gente vendia projetos, algo se inverteu, porque começou a ter um desemprego muito grande na Alemanha, então os projetos, os preços, a mão de obra caiu. O Brasil perdeu atratividade no mercado internacional. Só que eu continuei fazendo meus roadshows, visitando várias empresas, participando de palestras, assistindo, fazendo network. E eu consegui, nesse período que eu estava lá, a parte boa, quando eu voltei com alguma representação comercial de produtos da Alemanha para tentar colocar no mercado brasileiro. E eram produtos relacionados ao futebol. Não era esportes, era futebol. Era o futebol, basicamente o futebol. Então eram cartões de colecionador de uma empresa que tinha lá, chamada Bernesto Card, que era bem legal. Era um protetor de tela interativo com RES da Infomantes. Eram coisas bem legais. Isso era muito legal, né? O protetor de tela era um negócio muito legal. Era um protetor de tela que trazia informação online. E você podia configurar o protetor de tela para ter um calendário, para trazer notícias do time que você escolhia. Então as coisas aconteciam, você online ali, exatamente no momento estava sendo atualizado por tudo, né? Era um produto bem bacana. E a gente conseguiu fechar vários acordos com os clubes de futebol, né? Só que é algo que em 6 meses, isso tudo foi feito com uma pessoa chamada Milene Castilho, que é fantástica. Essa pessoa, ela teve um impacto. Essa menina tem uma visão, é uma das pessoas com melhor visão de mercado que eu conheço. A Milene, porque ela chegava para mim, eu lembro, fazendo um parênteses, quando eu tava na EdLead, ela chegou e falou assim, ô Vlad, por que você não monta uma agência de influenciador também? Isso em 2010. Como assim? Não, você vai ver, esse negócio vai bombar. Agência de influenciador. Eu não dei ouvido para ela. Entendeu? Ela me falou em 2010 para montar uma agência de influenciadores. Que legal. E a parte de futebol que a gente montou junto, né? Foi legal. Ela tinha uma penetração grande no mercado, por ser colecionadora de bola, por ser... esse negócio de futebol foi engraçado. Pra gente tentar ganhar contrato, eu lembro que até passe de jogador eu comprei. O Beluso, então presidente na época, do Palmeiras, chamou um grupo de eternos palestrinos, e aí eu fiz amizades boas lá, o Gustavo, amigão meu, eu conheci lá, a gente meio que foi obrigado a comprar o passe de um jogador, porque ó, amanhã tem que pagar o cara, fizeram uma vaquinha, a gente deu dinheiro para receber depois de 1 ano o valor, né? Então até isso eu fiz para poder entrar no mercado de futebol, para poder vender os contratos, né? Falar, ó, tô presente aqui, como sou palmeirense, ajudei o Palmeiras. Mas no final, em 6 meses, eu desisti porque não dava para ser levado a sério. Porque um contrato que você assina hoje, isso na época lá em 2011, 12, no dia seguinte esse contrato não era respeitado. Não com o Palmeiras, você fala, com no geral, os clubes, no com geral. os clubes no geral, entendeu? Eu vou te falar, olha só, eu sou palmeirense, o clube mais correto que trabalhou comigo na época foi o Corinthians. Olha aí. É duro falar isso. Que coisa. Mas, entendeu? Anotem. Na época. Não, porque eu assinei um contrato com eles e eu não ia ter condições de cumprir, porque na época o Ronaldo jogava lá e eu tinha que assinar um contrato separado com o Ronaldo. E eu não tinha condições de adiantar o que o Ronaldo precisava. E eu já tinha assinado com o Corinthians. E eu tinha uma cláusula, uma multa. E o Corinthians falou assim, não, deixa quieto, cara, não precisa pagar essa multa não, vamos resolver aqui. Eles foram super justos, porque eles viram que era uma empresa pequena e que não ia ter condições de arcar com aquela multa que estava imposta no contrato, né? Então, mas... quando você perguntou da Conquest, a minha Ela desencadeou essas oportunidades. A minha experiência com o Conquest, a relevância que o Marcelo e o Loureiro tiveram na minha vida, aconteceu antes. Eles são os impactantes nesse momento. São, mas não nesse momento, efetivamente, quando eu morei na Alemanha. Antes, no momento que eu trabalhei com eles lá no ano de 98, eu trabalhei com eles antes, e eu vou ter uma conversa com eles e eu vou falar bastante do impacto que o Marcelo Silveira e o Antônio Loureiro tiveram na minha vida. Pessoas que eu adoro, e eu tenho a felicidade de falar que eu posso ligar para qualquer empresa que eu trabalhei e falar com as pessoas. Que legal. E posso pedir emprego e eu tenho certeza que eles vão tentar me contratar. Que legal. Então, isso é muito bom. Isso
eu gostaria que você que está em casa vendo, pensasse que a forma que você atua, a forma que você se comporta, não é de agora, isso te leva para o futuro. Exato. Entendeu? No futuro, o mundo, cara, ele é pequeno. As pessoas falam assim, o mundo é pequeno, né? E o PIB é menor ainda. Então, é verdade, o ciclo de amizade, ele é muito reduzido. Sim. Então, a forma que a gente se relaciona é importante. Então, eu sou muito grato a todas as pessoas que eu tenho citado, eu sou muito grato a elas, entendeu? Que bom. Então, Você falou pra gente da Conquest One e da Leaks, né? Que foi essa que você trouxe os licenciamentos, exatamente. né? Fala um pouquinho pra mim, depois da Leaks, eu me lembro da AdLead e Notify. Então, Conta um pouquinho dessa história pra gente. a história é a seguinte, eu tava ainda na Leaks, com a Milene, Tá. e aí, lembre-se o seguinte, hein, que eu conheci o George porque o Adriano Aquino indicou. Isso. Aí, o George me falou assim, tem uma empresa na França, eu já não trabalhava mais com o George já estava fazendo outras coisas, aí o George me falou assim, uma empresa na França me procurou que eles querem um country manager de sócio no Brasil. E eu indiquei você. E aí que eu conheci o meu sócio Frank, por Skype. Tá. A gente fez uma conversa, um bate-papo de 1 hora, e ele falou assim, legal, amanhã eu tô te mandando uma passagem para você vir a Paris. Então, na semana seguinte eu tava em Paris, conhecendo o negócio de aquisição de clientes, de lead generation, né? Quem que era? Francisco, você falou? Não, Frank. Frank, desculpa, Frank. Isso. Aí o Frank me chamou, me apresentou um negócio. Quando ele apresentou, eu falei, lead? Quem que fica se inscrevendo na internet, colocando informação de graça? Puta risco você dar o seu nome, seu e-mail, seu telefone, né? Aí ele falou, esse aqui são os números. Eu falei, nossa, muita gente. Foi um negócio interessante. Em si, eu achava o conceito arriscado, mas na hora que ele me mostrou os números, eu falei, uau, realmente muita gente faz isso, né? E aí eu fiquei sócio da AdLead. A AdLead foi um puta aprendizado. E o maior aprendizado que eu tive foi que até então, que foi um dos melhores negócios que eu fiz na minha vida, assim, de empreender, né? Eu já tinha escolhido alguns sócios e eu aprendi que eu não sabia escolher sócio. Porque o Frank me escolheu. Tá. Então, eu fui escolhido. Então, e eu tenho certeza que o Frank escolheu um bom sócio, porque a gente teve bons resultados durante todos os anos, bons dividendos, e a empresa teve um destaque no mercado. Foi uma escola para mim, porque eu comecei sozinho, porque eu sempre tive aquela visão de investimento, apesar da gente ter recebido o investimento dos franceses e o investimento que eu coloquei pra gente começar a empresa, durante 3 meses ficou só eu trabalhando. Eu vendia, eu programava, eu fazia as configurações, eu colocava a campanha no ar. Eu que falava com o time na França que fazia o design, eu que fazia sozinho. Aí quando a empresa, já consegue me pagar e sobra um pouco, eu comecei a contratar pessoas. Então eu aprendi a realmente montar uma empresa, montar times e tal. Foi aí que recursos próprios, né? Porque quando eu trabalhei como intraempreendedor é fácil, quando você tem todo o recurso de uma empresa, né? Sim. Mas quando você gere o recurso, eu era o general manager no Brasil, eu que olhava o caixa, eu que fazia tudo. Então foi um aprendizado assim fantástico. Foram 13 anos que eu aprendi a contratar, aprendi a demitir. Quando eu falo demitir, porque eu demiti gente errada pra caramba. Eu tenho na minha cabeça as pessoas que eu demiti e me arrependo amargamente de ter demitido, entendeu? Pessoas que eu percebia a falta, o impacto que elas causaram quando elas saíram. Então, eu não tive essa visão quando eu tava. Mas assim, eu aprendi a treinar as pessoas. Eu acho que foi um período assim fantástico, muita gente boa, entendeu? A Vivi, na área comercial, uma das pessoas mais fantásticas. Vivi, compartilha aí, um beijo pra você, assiste. Sinto falta. Você foi, acho que, a maior perda que a empresa teve em toda a história dela, né? Mas você não foi demitida, deixando esse parênteses, você resolveu ir embora. Que a gente até acha, quando você foi embora, sabe aquela pessoa que quando ela foi embora, todo mundo falou assim, ela ganhou na loteria e não contou pra ninguém. Que ela foi morar em Florianópolis, todo mundo tinha certeza que ela ganhou na loteria. Então, ela foi uma pessoa que fez falta. E lá, a AdLead, ela serviu como uma incubadora, porque enquanto a AdLead, a gente abriu o App Grátis, que foi uma empresa fantástica, entendeu? O App Grátis foi uma solução assim, que a gente conseguia entregar no Brasil 40 mil downloads por dia de aplicativos que a gente divulgava, isso em 2013.
Hoje não existe nada que entrega 40 mil downloads num dia, um canal. A gente conseguia. Aí no mundo a gente entregava quase 1 milhão de downloads, mas eu era só sócio da operação do Brasil. Mas por isso que a gente foi banido da Apple, porque a Apple acusou a gente de manipular o ranking deles, porque você olhava pro top 10 dos aplicativos, 5, 6 eram nossas recomendações, Nossa. porque a gente tinha muitos usuários, as pessoas adoravam ler, né? Os artigos que a gente, como a gente recomendava os aplicativos, né? Então, a experiência lá de negociação, as vezes, poxa, durante 13 anos, mais de 13 vezes em Paris, conhecendo pessoas, ampliando o network, fazendo coisas assim inimagináveis. Teve uma vez a festa de 10 anos da empresa, da França, pô, eu peguei business, voei numa terça-feira não, voei numa terça-feira de carnaval, cheguei lá na quarta foi a festa à noite, e na quinta eu voltei. Uma noite em Paris. A tripulação era a mesma. Falei, nossa. Então, ou seja, assim, são coisas que na minha vida nunca tinha passado, mas era o quê? Era importante estar nessa festa de 10 anos da empresa. Sim, com entendeu? certeza. É errado? Mas não tinha um motivo para eu ficar lá, porque o motivo só era a festa. Era fevereiro, tava chovendo, tava frio, e as coisas acontecendo no Brasil, né? Então, são luxos que no momento eram necessários, né? Então, São justificáveis. São justificáveis. Né? Então, mas são situações, são histórias para contar, entendeu? As garrafas de vinhos fantásticos que esse meu sócio abriu, que eu nunca tinha tomado, entendeu? E era fantástico, porque toda vez que junta ele com outro, eles querem competir quem abre as melhores garrafas. E eu adoro, porque eu tô sempre junto na cola. Pra mim, eles me levam nos melhores restaurantes, competem entre eles e eu tô só ganhando, entendeu? Então eu adoro esse tipo de competição. Precisa uma hora levar o dano desse pra compensar o do seu casamento. Exatamente. A gente também tinha ficado de conversar um pouquinho aqui, Vlad, sobre as empresas que foram incubadas, Uhum. né? Essa app grátis, ela é uma dessas empresas? A App Grátis é uma dessas incubadas. Tá. A Labellium, que é uma empresa grande francesa também, é outra que foi incubada, né? A Media Brands também uma que foi incubada. Menor período, mas também. Tá. A Labellium por 2 ou 3 anos, se eu não me engano. A App Grátis por 3 ou 4 anos, que foi o período que a operação ficou no ar. Tá. Então foram ótimos exemplos, né? O último negócio que eu trouxe, mas por pouco tempo, a Artefact no Brasil, Sim. eu fui uma das pessoas que abriu. Tá. Junto com o André, que é o atual sócio, e o único sócio da Latinoamérica, mas com ele eu montei a empresa, tanto que a empresa, o CNPJ que a empresa tem era meu, era de uma empresa minha, né? Mas eu fiquei 3 meses na empresa. Esse foi o meu maior erro. Eu falo aqui, para quem estiver vendo, foi o meu maior erro estratégico até hoje, ter saído dessa sociedade. Da Artefact. A Artefact. Eu abri, eu desisti dela porque o meu sócio, o Frank, me convenceu que era melhor eu ficar focado em apenas uma empresa. Só que a Artefact é uma empresa que eu teria muito a aprender lá. Eles são uma empresa fantástica, gigante, com ótimos clientes, estão indo super bem no Brasil. Então, eu diria que um dos meus principais erros, porque acho que a gente tem que ser honesto com a gente. Claro. Acho que um dos principais erros na minha trajetória até hoje foi ter saído da sociedade da Artefact. Aprendizado, né? Aprendizado. Como eu havia dito, a gente está caminhando para encerrar aqui a nossa conversa. E você está com uma camiseta aí da Casulo, nós estamos aqui com o logo da Casulo, e a gente não tocou no assunto Casulo ainda. Então, você, em 2020, você foi para os Estados Unidos, né? Uhum. E, se eu não me engano, é aí que começa essa história da Casulo, né? Conta um pouquinho da Casulo pra gente bater o martelo aqui nesse nosso primeiro papo. Na verdade é o seguinte, eu fui para os Estados Unidos em 2020, a Casulo surgiu em 2022 só. Quando eu fui para lá, eu ainda era sócio da AdLead Notify. E foi um pouco antes da pandemia, 1 mês antes da pandemia. E a pandemia ela foi cruel com a minha empresa, né? E no final eu tive que transferir parte da minha operação para um concorrente amigo, Rafael da Bilides, que é uma pessoa também que foi importante nessa minha trajetória, e vou conversar com ele. E nesse período que eu estava lá, eu tentei algumas soluções, a gente teve uma perda de um dos funcionários, num acidente de carro, que impactou também, porque ele cuidava da parte de dados da empresa, saudoso Richard. Isso impactou bem a empresa e a gente acabou optando por fechar a operação.
Então, quando eu vi que a gente estava em vias de fechar a operação, foi aí que surgiu a Casulo. Tá. A Casulo foi uma ideia de uma releitura da Limpeza Net. Tá. Eu peguei o que eu tinha feito com a Limpeza Net e falei, poxa, o que eu posso fazer aqui? Antes eu estava 10 anos adiantado, agora eu estou 10 anos atrasado. Mas o que eu posso aproveitar e o que eu posso tentar? E a gente começou a desenvolver algumas soluções. Então a Casulo hoje, basicamente, é uma Venture Builder. Ou seja, o que é uma Venture Builder? Ela investe, capital próprio nosso, a gente investe em soluções que a gente está criando. E essas soluções que a gente começa a colocar no mercado, elas são basicamente soluções focadas no pequeno empreendedor. Então, a gente tem diversos produtos. Um é o De Bairro, o Buy Local, o Blist, o Fimbo, o próprio Limpeza Net, que vai vir numa repaginado de uma outra forma. São ações, são empresas que a gente está construindo com base tecnológica, mas focada sempre no microempreendedor, não, no pequeno empreendedor. Então, comércio local. O nosso foco é comércio local. Todas as soluções que a gente está falando, você vai ver que na hora que você entrar em detalhes nela, pesquisar no site, lá no casulo.com, Casulo com 2 L's, a gente vai estar falando das soluções. O nosso foco é ajudar o desenvolvimento do comércio local, porque a gente acredita que o comércio local é a economia das cidades. A economia das cidades não, é o coração das cidades. Uma cidade forte, vibrante, ela necessita de um comércio local forte. Certo. E a gente percebe que aqueles comércios pequenos, familiares, eles estão cada vez diminuindo, porque essas empresas, elas não têm a capacidade tecnológica que grandes empresas têm. Sim. Então, o objetivo da Casulo é prover para o pequeno comerciante uma solução tecnológica que não onere as margens de custo dele como as grandes plataformas oneram hoje, as grandes plataformas de e-commerce. As margens de lucro, né? As margens de lucro são bastante oneradas para essas grandes empresas. E elas são oneradas porque o custo de aquisição de clientes é alto. Sim. Então, não é maldade das empresas, é porque o produto, efetivamente, para você ter um cliente é caro. Sim. E a estratégia da Casulo é diferente. A gente trabalha dentro da comunidade. Então, o nosso custo de aquisição ele é muito mais baixo e permite com que a gente consiga ofertar uma solução mais atrativa para o comerciante local. Então, esse é o objetivo da Casulo, né? Então, espero que a Casulo seja algo que vocês vejam bastante pela frente, pelo menos os nossos produtos, né? Sim. Porque a gente está entrando em bastantes comunidades, em bastante bairros. Essa minha estadia no Brasil aí de 12 dias, ela está sendo bastante proveitosa, né? São 12 dias de negócios que eu estou fazendo. A gente está lançando bastante soluções. A gente tem a solução rodando já nos Estados Unidos. E a gente pretende com que as soluções rodem em paralelo no Brasil e nos Estados Unidos. Tem um conceito, uma curiosidade que me surgiu aqui agora. Tem um conceito que se fala muito para um futuro a curto e médio prazo, que é o das cidades de 15 minutos. Que são cidades onde você resolve suas necessidades sem ter que se deslocar por mais de 15 minutos, né? Essa ideia de fomentar o comércio local, pequeno e médio comerciante local, ela vai muito ao encontro dessa ideia de 15 minutos, né? Total, porque, por exemplo, prestador de serviço, a gente está falando de comércio, mas e o prestador de serviço? Exato. Às vezes o prestador de serviço, ele se desloca horas para poder fazer um serviço lá de 15 minutos, aí a pessoa fala assim, nossa, 15 minutos, R$300? Pô, mas ele perdeu 1h30 para chegar lá, mais 1h30 para voltar, fora o conhecimento dele. Isso. E às vezes no próprio bairro daquela pessoa tem alguém que faz aquele serviço e ela não sabe. Exatamente. Então, né? E o preço poderia ser um pouco menor, porque o cara fala, bom, eu só vou me deslocar 10 minutos. Exato. Então eu consigo fazer mais trabalhos, né? Então isso é algo que a Casulo busca, soluções que simplifiquem a vida. Eu lembro que há alguns anos a Google lançou um projeto que eram 10 projetos, 10 milhões de dólares, alguma coisa assim, os números. Eu pensei em me inscrever, eu desenhei todo um projeto, que era uma coisa maluca de troca de funcionários, porque a pessoa que é chapeiro numa padaria, que mora 2 horas da casa dela, ela poderia ser chapeiro na padaria a 10 minutos da casa dela. Exato. E às vezes você tem os caras cruzando o ônibus, um saindo de um ponto, outro saindo do outro, que eles podiam trocar de emprego, Exato. Né? E para isso existe porteiro de prédio, então existem várias funções na área de limpeza que as pessoas poderiam estar fazendo perto da casa dela. Sim. Só que era uma solução muito complexa, porque ela envolve
Ministério do Trabalho, leis, cidades, porque você tem regras de trocar funcionários, então a ideia era maluca, mas você vê que um dia isso vai acontecer, porque as coisas que eu penso geralmente acontecem. E as coisas sempre são malucas, né? Aquele ditadozinho bem medalhão, mas que funciona, que é verdade, né? Sem saber que era impossível, ele foi lá e fez. Exatamente. Né? Então, que fique registrado aqui que eu tive essa ideia há uns 10 anos, e acho que isso um dia vai acontecer. Algo onde as pessoas fazem simplesmente como se fosse um Tinder. Ah, legal, tem uma vaga aqui perto de casa, deixa eu trocar. Deu um match aqui. Você troca, vai pro Ministério do Trabalho. Mais um produto para Casulo. É homologado e pronto, entendeu? Então as ideias surgem, entendeu? É uma dificuldade, que é o que você falou, cidades de 15 minutos. Sim. Esse conceito de cidade de 15 minutos, ele é muito importante porque você traz uma qualidade de vida absurda para as pessoas, né? E já em alguns países, na França, se eu não me engano, eles estão aplicando já bastante isso, e alguns países que são tidos como modelo em qualidade de vida, já se discute muito isso. Eu espero que isso aconteça. E tenho certeza que com aplicativos como os que a Casulo oferece, vai ser, a possibilidade disso acontecer vai ser bem maior, né? Vamos torcer para que dê certo. Vlad, é isso. Do que nós conversamos e do que eu anotei aqui, que eu entendi que seria importante a gente conversar, eu acho que nós falamos de tudo. Mais uma vez agradeço a oportunidade de estar aqui com você, de estar participando desse projeto. E se você tiver alguma consideração final, você quiser falar, eu acho que é bacana você ter esse momento para a gente encerrar aí com chave de ouro. Eu queria encerrar falando que é importante que a gente tenha consciência de quem são as pessoas que impactaram a nossa vida, aquelas pessoas que ajudam a nos transformar, né? Eu tive dentro de empresa, dentro do meu núcleo familiar no início, dentro de empresa, eu tive importantes pessoas. E depois que eu construí a minha própria família, eu também tive esse impacto, né? Então, dentro de casa, por exemplo, eu e minha esposa a Gisele é uma pessoa que me influencia muito no dia a dia, às vezes da forma de olhar o mundo, da forma de executar. Ela é uma pessoa, assim, extremamente determinada e competente, assim, dedicada nas tarefas dela, que as coisas que às vezes eu não tenho. Eu não tenho, às vezes, a determinação que ela tem é algo que eu tento copiar, me inspirar, sabe? É algo que me inveja. Então, a gente tem que estar, na minha visão, acho que a gente tem que estar atento a tudo que nos rodeia. Né? Quem são aquelas pessoas realmente que nos influenciam, né? O que impactou? Todo mundo que é casado sabe o quanto que a gente muda depois que casa, algumas atitudes. Tem coisa que é para bem, tem coisa que é para pior, né? Mas a gente tem que ter essa habilidade de entender quem é que está com a gente, né? Principalmente quando a gente está casado, tô falando especificamente da minha esposa, porque ela é uma pessoa que impactou bastante. Eu quero ter um bate-papo desse com ela para falar também das coisas que a gente viveu junto, das experiências que a gente teve junto, do apoio mútuo que um tem no que faz, o apoio que ela me dá para eu poder fazer as minhas empreitadas é importante, da mesma forma que o apoio que eu dou para ela poder aceitar os desafios internacionais que ela aceita. A gente foi para a Alemanha porque ela foi expatriada, nós estamos nos Estados Unidos porque ela foi expatriada. Então, é um apoio mútuo, a gente tem que fazer essa reflexão para ver o que eu estou dando, o que eu estou recebendo e para onde que a gente está caminhando, né? Então, as pessoas que estão em casa, para eu finalizar, Robson, legal. Eu queria que todo mundo fizesse essa reflexão. Quem são as pessoas que impactaram e continuam impactando a sua vida? Faz essa lista. Quem sabe você apresente essa lista para mim e a gente vem fazer esse bate-papo com essas pessoas. Que massa. Bom, muito obrigado. Te vejo no próximo episódio. Obrigado, valeu, Vlad. Parabéns pelo projeto, sucesso. Valeu, Robson. Sempre. Valeu.